os nossos vídeos. Eu vou contar para vocês devagarzinho, porque precisa ser dessa forma, e assiste quem quiser as histórias, a história que eu vou contar para vocês, que é uma história real, que é minha, particular, e que vai dar aí, sei lá, um ou mais vídeos, até eu conseguir explicar 3 dias de experiência numa viagem que eu fiz, que eu comecei a falar com vocês num vídeo anterior. Por isso, essa série, esse vídeo, ou mais que eu necessitar para contar a minha história por completo para vocês, vai explicar por que eu sinto essa experiência dessa viagem como extremamente, profundamente transformadora para mim, Ana Teresa, especificamente na idade que eu tenho, eu estou com 53 anos, e por razões que eu jamais imaginaria, mas que eu posso determinar como uma viagem extremamente transformadora. Isso que aconteceu comigo, acontece com várias outras pessoas nesse local, não quer dizer que acontece com todo mundo, mas eu vou compartilhar com vocês como eu cheguei e o que eu experimentei lá durante 3 dias. É uma cidade espírita, é um polo do espiritismo no Brasil, no interior de Goiás. Ela se chama Palmelo. Eu fui chegando lá sem entender as razões que me levavam ali. Mais ou menos eu fui levada pela minha tia, que me dizia que aquilo ali ia ser bom para mim, que eu ia tomar uns passes espíritas. Bom, vocês se lembram que eu já mencionei aqui que eu nasci e fui criada dentro da doutrina espírita, no espiritismo. Mas depois, com mais idade, abandonei o espiritismo, a religião, e fiquei fascinada, depois dos meus, sei lá, 30 anos, com o conhecimento científico, acadêmico, as outras explicações da medicina, da psicologia, enfim, com o conhecimento mais intelectual e acadêmico. E não tive mais nenhum tipo de ligação com o espiritismo. Nunca neguei ou desacreditei. Como ela disse para mim que lá eu receberia tão somente passes e que eu poderia continuar meu trabalho, que eu disse para ela que eu tinha muito trabalho para fazer, ela falou, não, você pode trabalhar, mas lá você recebe um passe de manhã, um no final do dia e pronto. Falei, ok, fui para lá. Bom, eu cheguei lá sem entender então o que eu estava fazendo lá, mas sem dar nenhum tipo de descrédito. Entretanto, como é uma cidade onde o espiritismo acontece de uma maneira mais fenomenológica do que a gente vê comumente acontecendo nas grandes cidades, nos grandes polos, lá acontecem vários trabalhos onde a mediunidade está bem mais presente. Mediunidade é um termo, uma palavra extremamente comum no espiritismo, para quem conhece a espiritualidade, para quem vivencia de alguma forma a espiritualidade. A mediunidade é de todos nós temos algum tipo de mediunidade, a gente desenvolve ou não, deixa embotada, mas todo mundo tem a sua mediunidade. Ok, lá nesse local, essa mediunidade é mais fenomenológica no sentido de você ter contato com médiums que estão incorporados e estão fazendo uma mensagem dirigida para você. Você tem a possibilidade de mensagens através de cartas psicografadas, onde você pede uma orientação para você mesmo, ou você pede um contato com quem já desencarnou, com quem já faleceu, que você tem vontade, ou você passa, são vários trabalhos possíveis. Passes de corrente energética, passes individuais, cultos que você participa, são momentos de oração, leitura de trechos do Evangelho ou de outros livros edificantes, uma corrente de pessoas que estão ligadas energeticamente
né, onde a bioenergia predomina. O passe nada mais é do que isso, uma troca bioenergética de fluidos, aonde as pessoas que estão trabalhando para o bem, no bem, com amor, estão amando e praticando isso na sua integridade, na sua essência, isso é inclusive visível. Foi isso uma das coisas que mais me impactou lá, porque o amor que a gente tanto abstrai, filosofa e etc., estava visível nos meus olhos, aos meus olhos, nas pessoas, nas diferentes pessoas. Não eram todos, mas eram muitas pessoas. Pessoas de idades diferentes, de locais de culto diferentes, de trabalhos diferentes, mas era a bondade e o amor visível. Eram seres amorosos, simples, doadores, caridosos, que é impossível você não ver. Se você não tem olhos minimamente sensíveis, você vai ver. Então, basta você estar minimamente sensível e aberto. Eu não estava nem entendendo o que eu estava fazendo ali, mas com os olhos atentos ao que estava acontecendo. Sem desprezar, mas também sem entender por completo a experiência, que ela só foi possível de eu compreender quando eu saí de lá, e a partir de lá as fichas que foram caindo e ainda estão caindo a respeito dessa absorção de uma aprendizagem que foi muito intensa, que eu só posso denominar como uma cirurgia interior das ideias, dos pensamentos, das sensações, de tudo que você foi até agora, no meu caso, e do que você pode vir a ser. É um local onde as pessoas buscam cura, lembra? A gente falou num vídeo anterior. Então, voltando, a minha primeira experiência lá foi com um trabalho onde um médium incorpora, não me lembro quem é o nome do espírito que ele incorpora, depois de orar, de rezar, de ouvir uma palestra e de ficar em silêncio, você faz um contato pessoal com esse médium. Ele pega nas suas mãos e te dá a sua mensagem. Cada um vai encontrar a sua mensagem. Você precisa fazer uma cirurgia, você isso, você aquilo. Ele, para mim, foi muito bondoso e disse: você tá bem, você tá tudo bem, você tá ótimo, etc e tal. O que você gostaria de pedir? Eu achei ele mais generoso ainda, né? Porque se falou que eu tô bem, eu bem propriamente eu não me sentia tanto assim. Então eu falei: nossa, ele foi generoso. E o que eu gostaria de pedir, eu pedi que eu queria proteção para o meu pai, para minha mãe, para os meus filhos. E ele disse que sim, perguntou sobre a minha mediunidade, o que eu estava fazendo com ela, eu disse que nada, ele orientou, disse que eu podia ir embora, ok, fui liberada. Aí a irmã, a pessoa que trabalha lá no centro, disse: olha, você pode voltar às 7 da noite para ouvir a palestra e participar do passe, caso você queira, mas você já está liberada. Segui eu para a pracinha. Fui ter o meu momento relaxante, falar: nossa, será que eu estou tão bem assim, que ele me liberou? Ah, detalhe, quando eu saí da casa desse centro espírita, você pega uns papeizinhos que eles distribuem gratuitamente e veio uma mensagem para mim sobre o perdão. Aí eu li aquela mensagem, na verdade eu peguei 3. Li aquela mensagem sobre o perdão e pensei: bom, graças a Deus eu não carrego ódio no coração, não tenho a quem perdoar, isso aí, graças a Deus, é uma tarefa que eu já fiz, tô livre dessa coisa do perdão. A última pessoa que eu senti que me feriu, que me magoou, eu já perdoei, inclusive. Então, isso é uma lição que eu já aprendi, graças a Deus estou livre disso. Ok. Bom, em seguida fui para a pracinha. Depois chegaram os meus amigos, meus parentes, e disseram: olha, o fulano de tal, que é o senhor que incorpora, né, e que teve contato comigo, me pediu para você voltar na casa dele às 14 horas. Eu falei: ixi, problemas.
Se ele lá falou para mim que estava tudo bem, depois me pediu para voltar para a casa dele, eu devo estar com alguma coisa tão problemática e séria que ele tem que falar no particular. Não pode ser porque quando ele tá no momento de trabalho, ele está junto com você, mas tem vários outros médiuns rezando, cercando e dando passe em você enquanto você conversa com ele. Eu pensei, problemas. Lá vem problemas, porque se ele chamou no particular é porque a coisa não é boa. Bom, tudo bem, ok. A gente almoçou, lá fui eu para esse momento, nessa situação mais particular. Quando eu cheguei lá, estava eu com a minha família e uma outra família. Ok, cada um ia falar no seu momento. Primeiro ele conversou com essa outra família, me dando a oportunidade magnífica de assistir uma pessoa de extrema simplicidade fazendo um trabalho profundo de ligação com uma outra pessoa, com uma outra alma, numa profundidade que eu não consigo descrever ainda nas minhas palavras, entendendo o problema dela e orientando. Era uma jovem, muito jovem, de 14 anos, estava junto com o pai, com a mãe, com o irmão e com a avó. Então eu fiquei ali com aquela oportunidade magnífica, assistindo aquela sessão aonde na minha frente existia não um psicólogo, porque na verdade é um senhor analfabeto, mas existia um terapeuta de almas, um terapeuta que eu talvez nunca tivesse sido em toda a minha vida, com 15 anos de prática na psicologia acadêmica, científica, que é aquilo que a gente trabalha. Mesmo eu sendo da linha bioenergética, que já trabalha com corpo, com energia, com tudo isso. Aquilo a que eu assisti, que eu chamei de um terapeuta de almas, foi muito tocante, foi muito bonito de assistir. Depois ele fez um contato comigo, também foi de forma tranquila, ao invés de um pito que eu imaginei que eu ia levar, ele me deu uma orientação, disse o que eu estava buscando, pedindo e desejando. Novamente eu repeti a questão de proteção que eu buscava para os meus filhos e para o meu pai, para minha mãe. De novo, pela segunda vez, ele me pergunta sobre a minha mediunidade, o que você está fazendo com a sua mediunidade? E eu respondi a verdade, né, que eu não estava ali para mentir, nada. Porque especificamente com a minha mediunidade eu não faço nada, nunca fiz propriamente dita, eu deixei isso quieto numa caixa. Eu desenvolvo a minha espiritualidade, eu pratico a meditação, a mente atenta, eu recebo passes nos centros espíritas, mas eu nunca me dediquei ou foquei essa questão de trabalhar a minha mediunidade, até porque eu estava especificamente, inclusive, afastada da religião espírita, onde eu nasci, mas fiquei afastada. Bom, ok, eu já estava bem cansada e já tinha passado por momentos, por 2 momentos, onde eu fiquei extremamente zonza. Não entendi o que era aquilo, mas pensei, nossa, a força energética daqui é forte, é grande, né? Me deixou até tonta. 2 vezes, do nada, sem mais nem menos. Ok, quando chegou no fim do dia, lá pelas 5 da tarde, eu fui informada que tinha outro culto para eu participar com outro momento de passe. E eu falei, Jesus, mas já tá bom, né? Eu já fui de manhã cedinho em um, depois fui às 2 da tarde em outro, já acabei de chegar, agora vou descansar, não é hora. Eu estou bem cansada. Não, não, você tem que ir, todo mundo vai. É a hora que vai acontecer determinado evento, que é esse culto que acontece na pousada, os espíritas vêm, né? Eles fazem uma corrente magnética, um passe assim, assim, assim. E eu falei, bom, Jesus, então tá, né? Eu tô aqui, lá vou eu, não custa nada, então vai ser bom, eu tô cansada, mas eu preciso ir. Lá fui eu para o meu 3º episódio do primeiro dia da viagem. Eu vou interromper o vídeo aqui e vou continuar no segundo, a partir desse ponto, desse
terceiro evento da minha viagem de 3 dias. Eu tô contando ela aqui da maneira mais íntima e pessoal para você entender uma